Vamos à palavra então, está preparado? Pergunta para quem está do seu lado, está preparado? Nós estamos no final da campanha, hoje é o dia 14º, dia 14, não é 14 do mês, irmão, é campanha, né? Portas abertas sobre a sua vida. Vire para quem está ao seu lado e faça essa declaração. Portas abertas sobre a sua vida. E o ambiente, ele é tão importante, né? Um ambiente de louvor, um ambiente de adoração, um ambiente de fé, um ambiente de milagre, um ambiente de cura, um ambiente de restauração. É disso que nós estamos falando e eu estou declarando sobre a sua vida. Mas alguém, em algum momento, vai pensar: puxa, eu estou orando, eu jejuo, eu faço, mas as coisas não estão acontecendo na minha vida, por quê? E hoje nós vamos trazer uma resposta. Repete comigo assim: os testes das portas abertas. A porta aberta, irmão, é um ato espiritual. Deus lá no mundo espiritual, Ele abre a porta, mas agora nós precisamos entrar por ela. E entre as condições para entrarmos por essa porta, muitas das vezes são testes que precisamos passar. Mas eu não quero ficar falando nem divagando a respeito desse assunto. Vamos à palavra de Deus. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago capítulo 1, versículos de 2 a 4, diz assim: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Repete comigo assim, e não é pegadinha não, está escrito na Bíblia. Diga: alegria por passar por provações. Mas como alguém pode ficar alegre porque está passando por provações? Eu vou lhe mostrar nessa noite. Então o texto continua assim no versículo 3, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Então a aprovação, diga: aprovação da fé produz perseverança. Porque a fé, ela precisa ser perseverante. E como nós vamos saber se temos uma fé perseverante se nós não fomos testados na nossa jornada, na nossa vida? Então Tiago estabelece esses princípios. O versículo 4 diz assim: ora, a perseverança deve ter ação completa. A perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, quando nós passamos por uma provação ou por uma dificuldade, é porque Deus quer nos levar a um lugar. Então, vire para quem está ao seu lado e diga assim: no dia difícil, sabe aquele que cantamos aqui, o choro dura uma noite. Esse é o dia difícil, é a noite ruim, mas é porque Deus quer te levar a um determinado lugar. Diz amém? Quando eu converso com os irmãos por aí, a respeito de problemas, desafios, é muito fácil perceber que a maioria dos desafios que as pessoas estão passando, na verdade, são provas, são testes da sua fé. Quando alguém faz um teste, uma prova na escola, na faculdade, não é para ser reprovado, mas é para ser qualificado. Vire para quem está do seu lado e diga assim: essa prova não é para reprovação, mas para qualificação. Deus quer levantar você, Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer mudar você de patamar, quer botar você num degrau acima, Ele quer potencializar a sua vida. Diz um amém aí, tem algum crente aqui? Glória a Deus! Então testes existem exatamente para isso, e Tiago, ele nos dá essa resposta, ele mostra essa realidade para nós, daquilo que nós podemos ter, daquilo que nós podemos fazer. E quando chega lá no final do versículo 4, quando ele diz que a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos, diga comigo, perfeitos, diga íntegros e nada deficiente. Esse é o propósito. Aí quando a gente vai para o original para poder estudar essa realidade, a palavra perfeito significa aquele que não carece de nada, aquele que está completo. Deus quer que você seja completo e a completude dele se estabeleça na sua vida e que você não tenha carência de nada. Diz amém? A palavra íntegro significa completo em todas as suas partes. Íntegro, Deus quer que você seja íntegro. Amém? E por fim, nada deficiente, ou seja, deixar para trás, renunciar, ser deixado para trás. Diga, abrir mão. Então assim, se nós formos resumir essa frase, essas três frases em uma única sentença, diríamos assim: seremos completos independentemente das circunstâncias. Glória a Deus! Nem pedi para você dizer isso, porque a vontade de Deus é que você seja completo e pleno.
independente das circunstâncias. Porque tem dias bons e tem dias maus, mas independente dos dias, da noite, da chuva, do frio, do calor, Deus quer a completude na sua vida. Glória a Deus. Hoje eu quero usar o exemplo de Abraão para mostrar para vocês pelo menos 4 testes muito comuns que nós passamos para poder crescer e chegar a essa perfeição e a essa plenitude. O primeiro teste é o teste da necessidade. Qual é o primeiro teste? Teste da... Eu não sei se você já passou por esse teste. Eu já passei por ele algumas vezes na vida e é importante a resposta que nós damos ao teste da necessidade. Então o primeiro teste na vida de Abraão foi exatamente esse. Deus o convocou para sair da sua terra e ir para uma terra chamada Terra da Promessa. Aliás, antes de eu começar a falar da necessidade de Abraão, eu quero dizer que Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Talvez você não esteja vendo, não esteja percebendo, não esteja sentindo, mas ainda assim eu quero lhe dizer, Deus tem uma promessa sobre a sua vida. Então diz um amém com vontade? Amém. Mas eu perdi, eu fui roubado, eu sofri, eu padeci, não importa. Nós não vivemos, nós somos crentes, tem algum crente? E se você não é crente, vai ser hoje, hein? Ah, glória a Deus. Nós não vivemos por aquilo que nós vemos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos. É a fé, é a moeda do céu. Então Abraão foi chamado, no capítulo 12 de Gênesis, no versículo 10, diz assim: havia fome naquela terra. O que havia na terra? Interessante, né? Logo que Abraão sai para o seu chamado, e poderia se esperar, e às vezes nós esperamos isso, nós recebemos um chamado, e a gente acha que na nossa frente tudo vai ser flores. E não é. Abraão acabou de receber um chamado, e olha, foi um chamado de fé. Sai da tua terra, sai da tua casa, sai do seu bairro. Para onde eu vou? Não importa, só segue o caminho que eu mostrar. Vai para a terra que eu te mostrarei. Você é um homem de fé. Mas logo no começo da jornada dele, olha lá o que está escrito: havia fome naquela terra. Puxa, por que Deus... Eu não sei se Abraão fez essa pergunta, mas o crente faz, né? Por que Deus me tirou aqui da situação tão sossegada para eu enfrentar essa crise, essa necessidade? Vou lhe mostrar. Então havia fome naquela terra. Aquilo tudo aconteceu porque Abraão precisava ser testado. Qual era o teste dele? O que ele faria diante da necessidade? Qual a decisão que ele tomaria? Qual a postura que ele tomaria? Tem um teste intrínseco aí. E o que ele fez? Diz assim: Abraão então desceu para o Egito. Pôs Abraão ao Egito para ir ficar, porquanto era grande a fome na terra. Abraão voltou. O que o Egito significa? Eu vou dizer para você que o Egito significa o seu passado, o Egito significa a terra do pecado, o Egito significa as coisas ruins que você não deve nem se lembrar mais. Mas Abraão foi levado, ele resolveu no tempo da fome ir para a terra do Egito. Por quê? Porque no Egito tinha comida. O que tinha no Egito? Comida. E Abraão tinha o quê? Sabe, Abraão ele estava andando no deserto, ele tinha gado, ele tinha família, ele tinha servos, ele tinha empregados. No deserto ele não podia plantar, no deserto não tinha aonde ele cavar poço. As economias dele estavam indo embora, o dinheiro que ele tinha na poupança do Abraão estava acabando. O dinheiro que estava lá investido na bolsa de valores, nas ações, ou seja lá no que for, estava acabando. E o que ele ia fazer? Então ele tomou uma decisão, ele foi para o Egito. Mas ele deveria ter ido para o Egito ou deveria ter confiado em Deus? Está aí a grande questão. E quando nós estamos passando no teste, na prova da necessidade, da falta para alguma coisa ou para alguma situação, eu vou procurar ajuda no Egito ou eu vou confiar em Deus, na chamada e na promessa que ele me fez? Abraão não deveria ter ido ao Egito, ele deveria ter confiado em Deus. Deus iria prover o que ele precisava, mas ele decidiu descer para o Egito e por isso foi reprovado no teste. Abraão foi reprovado? Foi. E sabe o que acontece com quem é reprovado no teste? Volta para o lugar de onde havia saído. Quer ver isso na Bíblia? Capítulo 13, versículo 3, diz assim, Gênesis 13, 3, diz assim: ele partiu do Neguebe em direção a Betel, até o lugar
Deixa eu repetir. E ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou a um lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente. Vamos repetir essa última frase. Onde já havia armado acampamento. O que aconteceu com Abraão? Ele tomou uma decisão de ir para o Egito. Não deveria ter feito aquilo, deveria ter confiado em Deus. Quando terminou a jornada dele no Egito, que quase perdeu a esposa e a família, ele teve que voltar. Voltou para onde? Para onde ele tinha saído. É isso que acontece. É como se você estivesse numa fila. Foi mal. É que eu tenho que ficar aqui no quadradinho da câmera. Se eu for muito para lá ou muito para cá, alguém olha de cara feia para mim. Sabe, é como se você estivesse numa fila, aí viu lá na frente da fila o seu amigo, ele estava lá, e ele, posso ir? Pode. Aí fura a fila e vai lá para o começo. Mas alguém percebe, o segurança percebe, e diz assim: meu amigo, tem um monte de gente esperando, faça-me um favor, volta lá para o final. Você acha que ele vai voltar para o lugar onde ele estava? Não, ele vai voltar para onde? Para o final da fila. Irmão, tem muito crente, diga assim: eu não. Não, é só o seu vizinho, não olha para ele, olha para mim. É só o seu vizinho que volta para o final da fila. Por quê? Porque na hora do teste, reprova. E quando você perde, acontece exatamente isso que aconteceu com Abraão. Volta lá para o Neguebe, no caminho, vai até Betel. Sabe o que significa Betel? Casa de Deus. Tem que começar tudo de novo. Quem está me entendendo, diz amém. Agora, se você permanecer firme no Senhor, Ele vai prover a sua vida em tudo o que você precisa. Eu creio nessa palavra. E nós cremos, nós sabemos de cor, o que nós fazemos é colocar em prática. Salmo 23, 1, vamos dizer juntos? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Tudo bem que assim os 10 ou 15 fizeram isso, mas quando nós fazemos essa afirmação, nós estamos dizendo que o Senhor é o meu pastor. Alguma coisa vai me faltar, um pouco de coisas vão me faltar, tudo, não, nada vai me faltar. Nós não precisamos, diga eu não preciso do Egito, eu preciso confiar em Deus. Aqueles que entregam primícias sabem que eu sempre respondo com esse texto, Filipenses capítulo 4, versículo 19, lá diz o quê? O meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, Ele suprirá cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Abraão reprovou e voltou lá para o final. Mas eu quero dizer uma coisa: no dia da necessidade, o diabo ele vai trabalhar exatamente na sua maior carência. O diabo vai trabalhar exatamente na sua maior necessidade. Ele fez isso com Jesus, pode fazer isso com você também. Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4, é a história de Jesus no final do jejum, igualzinho a gente, estamos no final do jejum. Então, vamos ler o texto, Mateus 4, de 1 a 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que aconteceu? Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve 40 dias é o suficiente para a gente achar que a pessoa está com fome. A gente já com fome com 4 horas. Se o jejum for de 8 com 4, você não está aguentando. Se o jejum for de 2 horas, quando dá uma, você já está passando mal. Foram 40 dias de jejum. E há de se imaginar que Jesus já estava com fome. O tentador, versículo 3, o tentador aproximando-se dele, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual era a maior necessidade de Jesus? Comer. O diabo trabalhou aonde? Na sua necessidade. Jesus poderia pegar um atalho. Será que ele tinha poder para dizer pedra vire pão? Sim, poderia, mas ele fez isso? Não. A resposta dele foi: está escrito, versículo 4, nem só de pão viverá mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Sabe, os testes que nós passamos sempre terão a ver com as nossas maiores necessidades. Elas podem ser financeiras, ou podem ser afetivas, ou podem ser emocionais, mas o inimigo vai trabalhar exatamente na sua necessidade, oferecendo para você um caminho mais fácil. Vamos ao Egito. Qual é a sua resposta? Nem só do Egito viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E qual é a palavra que sai da boca de Deus? O Senhor é meu e nada me faltará.
Se você ficar mais meia hora com fome, não vai morrer por causa disso. Mas se você crer, Deus vai servir você com aquilo que você necessita. Sabe, isso é uma questão de fé. O que precisamos ter definido em nós, no meio da prova, é a nossa identidade. Diga assim: eu preciso saber quem eu sou. Então vire para quem está ao seu lado e pergunta quem você é em Cristo. Pergunta para outra pessoa quem você é em Cristo. Você, diga: eu sou filho amado do Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, o direito de serem feitos. Você já recebeu Jesus como seu Salvador? Então você é filho. Qual é o pai que vai deixar o filho padecer, sofrer fome? Ele cuida das suas necessidades. Diz amém. Sempre que você ousar crer no seu pai, que o ama, anjos virão para suprir a sua necessidade. Esse foi o final da história, né? O diabo foi embora depois de ser repreendido por Jesus. E os anjos vieram e o serviram. O que você acha que os anjos trouxeram para Jesus? Dinheiro? Uma cadeira para ele se sentar? Um carro novo para ele andar? Qual era a necessidade de Jesus? E o que os anjos trouxeram para ele? Comida, aquilo que ele necessitava. Sabe que é uma comitiva do céu que está descendo para suprir as suas necessidades. Agora, no dia da necessidade, não saia do caminho da fé. Perseverança, não é isso que Tiago diz? Nós somos provados para que a nossa fé aumente e nós sejamos perseverantes, perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Diz amém? O segundo teste é o teste da separação. Diga: separação. E no exemplo, que eu estou dando, que é a vida do próprio Abraão, em determinado momento Abraão teve um problema, uma desavença com seu sobrinho Ló, não seu primo, mas o seu sobrinho Ló, porque Ló ele foi acompanhar Abraão naquela jornada de maneira indevida. Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 5 diz assim: ora disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Sai de onde? Da sua terra, da sua sobrinha, parente? Família é esposo, esposa, filhos, pais, família. Parentes são primos, são tios, sobrinhos, são parentes. Então a ordem de Deus foi muito clara: sai da sua terra, da sua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. O versículo 2 então diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. A gente pode fazer isso todo domingo, não é isso? Olha aí a base bíblica, uma delas. Vire para quem está ao seu lado, diga assim: seja você uma bênção. Como é que eu posso ser uma bênção? Seguindo a direção do Senhor. E diz mais: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas, algumas, poucas, todas as famílias da terra. Deus quer abençoar você de uma forma tão grande que todas as famílias da terra serão abençoadas. É claro que era uma promessa de Jesus, mas hoje nós somos os representantes de Cristo aqui. Já leu o que diz lá? Paulo fala: de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, para que, como se por nós rogasse, rogamos, pois, da parte de Deus, que vos reconcilieis com Ele. Nós somos embaixadores. Vire para quem está ao seu lado e diga: parabéns, você é um representante, um embaixador do reino de Deus. Nós levamos a bênção para as famílias. Como é que nós fazemos isso? Eu vou abrir um parênteses aqui, esse é um perigo. Eu falo, abro um parênteses, demora 10 minutos, Mas enfim, nós somos embaixadores porque nós passamos e nós temos um testemunho para contar. Quando você passa por uma prova, seja da necessidade, seja a da separação, ou outras quaisquer que forem, e você sai vitorioso disso, mas cedo ou mais tarde você vai ter oportunidade de ministrar a mesma coisa na vida de alguém, e você vai ter autoridade, diga, autoridade para dizer assim: olha, isso aconteceu comigo. E se você crer, se você confiar, vai acontecer com você também. Então o que está dizendo? Que você será bendito e vai abençoar todas as famílias da terra.
talvez a sua bênção não chegue lá no Japão. Mas olha, com rede social hoje, quando você dá o testemunho e alguém conta, ela vai tomar o mundo se você nem sabe do que está acontecendo. Me lembro de uma vez, no meio da pandemia, eu fazia live todos os dias para a igreja, às 6 horas da tarde, eu, o Daniel, eu, o Thiago, lá de casa, e uma vez eu tive uma noite muito difícil de sono, eu comecei a orar, e assim, quando eu não sei o que eu estou orando, por que necessariamente eu estou orando, eu não sei se eu estou orando por fulano, por Beltrano, pela igreja, por mim, pela minha família, e começo a orar em línguas naquele momento, e Deus me deu uma intuição do Espírito de uma pessoa que estava na Itália. Não demorou muito, eu recebi no Instagram a resposta de uma pessoa que estava na Itália dizendo assim: ore por mim, porque eu estou passando por isso, por aquilo outro, dentro de uma situação da pandemia. Sabe, o poder do Evangelho leva o seu testemunho a todas as famílias da terra. Então Abraão ele foi desafiado a deixar aquilo que estava atrapalhando ele, sair da sua terra, sair do meio dos seus parentes e ir para a terra que ele havia prometido. O versículo 5, vamos ao versículo 5, levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que se lhe acrescentaram em Harã, e partiram para a terra de Canaã. Quem sabe o que significa Ló? No hebraico, Lot, véu. Então Lot era o véu que fechava os olhos de Abraão, porque Abraão se apoiou nele. Quando você vai executar um ministério, você não se apoia em pessoas, embora pessoas sejam importantes, você precisa estar apoiado no chamado, na promessa e no Espírito Santo de Deus, que é esse que vai conduzir você. Quem está me entendendo diz amém. Mas Abraão tinha uma carência afetiva, ele queria ajudar Ló, ou queria ser ajudado por Ló, não importa. O fato é que ele fez uma coisa que não deveria ter feito. E todo mundo conhece a história, sabe que deu problema, e Ló escolheu lá as Campinas de Jordão, e Abraão foi para outro lugar. Mas olha só o que aconteceu depois da separação. Eu chamo a atenção para a palavra depois. Qual a palavra? Depois da separação. Gênesis 13, 14 a 16. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, quando foi que Deus falou com Abraão? Vamos lá, interpretação bíblica simples. Disse o Senhor a Abraão, quando? Depois, né? Ergue os teus olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Ou seja, Ló escolheu as Campinas do Jordão, e Deus disse para Abraão, depois que o véu foi retirado dele, depois que Ló foi embora, olha para a direita, olha para a esquerda, olha para frente, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, e olha para toda a terra, versículo 15, porque toda a terra que você está vendo, darei a você e a sua descendência para sempre. Mas até o momento em que não havia separação, Abraão não conseguiu perceber, porque o véu estava posto. Mas quando ele deixa, Deus abre os olhos. Sabe, Deus quer abrir os seus olhos, para que essa promessa se cumpra, se estabeleça. E sabe, não há nada difícil para Deus, não há nada impossível para Deus. Deus é aquele que ressuscita os mortos, que chama a existência aquilo que não existe. Ele pode mudar completamente a circunstância da sua vida, apenas cumpra os princípios dele. Quem está me entendendo diz amém. Como é difícil entender que nós não podemos levar todo mundo na bagagem, não é do jeito que a gente gostaria. O teste da separação envolve deixar pessoas que estão nos impedindo de visualizar as promessas de Deus. Abraão, quando levou Ló, ele só queria ajudar, ele tinha boas intenções, a atitude era boa, mas no final Ló arrumou muitos problemas para ele. Por quê? Porque Ló só tinha uma visão material, isso eu vou falar um pouquinho mais na frente. Mas ao se separar, não teve a menor consideração. Ele escolheu o melhor lugar, do ponto de vista natural. Ele escolheu o lugar onde as pastagens eram verdes, aonde havia rio, aonde havia poços, e deixou para Abraão somente deserto e pedra. Essas são as pessoas que não conseguem compreender o ministério. Eles querem sempre olhar o ministério do ponto de vista natural. Às vezes do lucro financeiro, às vezes da exaltação do seu próprio nome, do ser conhecido, do ser reconhecido. Pessoas assim, elas não conseguem ter a dimensão daquilo que Deus de fato quer fazer. Deus quer fazer muito mais na sua vida. Deus quer muito mais do que você ter muitos seguidores na rede social.
Deus quer muito mais do que você ter dinheiro no bolso, e todas essas coisas Ele pode fazer por você, mas Ele quer que você tenha a dimensão espiritual do poder e da glória dEle se manifestando na sua vida. E quando você está no meio de pessoas que impedem você de cumprir esse propósito, a separação é inevitável. Quem está me entendendo diz amém. Não é assim que diz o Salmo 1? Nós precisamos deixar caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores e... Não, tem um terceiro, antes da gente buscar a lei do Senhor. Por quê? Por quê? Porque assim eu vou ser árvore plantada junto a ribeiros de água. Bem-aventurado o varão que não anda segundo, nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer e na sua lei medita de dia e de noite. O que é isso? É você ter um alicerce na palavra. Porque quando você faz isso, você será como árvore plantada, junto aos ribeiros, que dá fruto na estação própria. E tudo que fizer, prosperará. Deus é bom demais, hein? Um aplauso ao Senhor por isso. Oh, meu Pai. Terceiro teste é o teste do apego. Diga, apego. Apego aos bens materiais. Vira para quem está ao seu lado e diz assim, desapega. Esse é o desafio de Deus. Desapega das coisas materiais e confia nele. Então o terceiro teste na vida de Abraão foi o teste de não ser ganancioso e se apegar às coisas materiais. Durante a caminhada de Abraão, houve uma guerra de 4 reis contra 5, o pastor já falou sobre isso, guerra essa que resultou na prisão de Ló, seu sobrinho. Então Abraão levou consigo os seus 240 homens. Quantos homens ele levou? Tem que estar esperto, né? 318, não era 240? 420? 300, Deus gosta desse negócio de 300, né? Mais na frente, quando é com Gideão, ainda diminuiu 18. Eram só 300. Que coisa extraordinária. E com 318 homens, ele perseguiu aqueles reis que haviam levado, aquele rei que havia levado Ló como cativo. Ló, até depois de separado, criava problema. E Abraão tinha que socorrer ele. Oh, meu Deus, que véu é esse? Mas depois da vitória de Abraão, olha só o que aconteceu. Gênesis capítulo 14, 21 a 24 diz assim: Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Qual era a proposta? Você me dá as pessoas e os bens ficam com você. Mas Abraão lhe respondeu, preste atenção: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Pare para meditar um pouquinho nisso. Vou dar uma outra voltinha. Por que a gente levanta a mão? Alguém sabe? Por que a gente bate palma? Bater palma é uma situação de louvor, de exaltação a alguém. E quando nós levantamos as mãos, é sinal de rendição. Eu me rendo, eu me submeto, eu me coloco à disposição. Eu estou à tua disposição, Senhor. Amém? Então o que Abraão fez? Ele levantou a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo. E essa é a primeira vez, vou repetir, que Deus é chamado assim: o que possui os céus e a terra. Eu não quero os seus bens, fica com eles. Como povo, leva tudo com você, porque eu, Abraão, levanto a minha mão diante do Senhor, do Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Alguém diz assim: tudo que é dinheiro é dinheiro. Nós precisamos aceitar que venha disso, que venha daquilo, que venha daquilo outro. Não. Versículo 23 vai dizer assim: juro que nada, diga nada, absolutamente nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, o quê? Eu enriqueci Abraão.
Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, o que gastaram durante a batalha, e a parte que toca aos homens de Aner, Escol e Manre, aqueles que foram lutar comigo, antes que eu tomasse, que cada um deles tome o seu quinhão. Mas por que Abraão não aceitou aquela proposta? Vou lhe mostrar. Alguns versículos antes, nós lemos aqui 21 a 24, quando você vai no livro de Gênesis e volta ao versículo 18, 19 e 20, olha só o que aconteceu. Melquisedeque, quem? Melquisedeque é uma figura de Jesus, sem começo de dias e sem final de dias. O livro de Hebreus compara o sacerdócio de Melquisedeque com o sacerdócio de Cristo. Melquisedeque, rei de Salém. Salém é paz, é o rei da paz. Você conhece, pergunta para quem está do seu lado, você conhece algum rei da paz? Não, você conhece o príncipe da paz, né? Como é que é o nome dele? Jesus, é a figura do próprio Jesus. E o que Melquisedeque trouxe para Abraão? Olha o sinal profético do pão e do vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. O versículo 19 diz: e abençoou ele a Abraão e disse: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui o quê? Os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo, diga tudo. Mas ele recebeu alguma coisa do despojo da guerra? Não. Então, de tudo aquilo que ele já possuía, ele entregou a Melquisedeque o seu dízimo. Depois que Abraão venceu o próprio Melquisedeque, isso é coisa extraordinária. Mas, infelizmente, é nesse teste do apego às riquezas, que muitos são reprovados. E por isso mesmo, como num jogo de videogame, o indivíduo nunca consegue mudar de fase. Está sempre repetindo o mesmo teste. É como naqueles filmes que tem o looping temporal, que o indivíduo vai, acontece alguma coisa, ele volta de novo onde começou, e vai novamente, volta de onde começou. E fica vivendo um looping temporal eterno. Não consegue vencer, não consegue se desvencilhar. Por isso, como é difícil para muitos irmãos acreditarem que se eles pararem de reter a parte que pertence ao Senhor, Deus não vai deixar faltar nada na vida deles, pelo contrário, fará prosperar cada vez mais. Sabe, o teste dos bens materiais é um teste que todos nós vamos passar, num momento ou em outro. Todos nós vamos ser provados nessa questão. Agora, quando você olha para a vida de Abraão, você vai perceber que depois disso, diga depois do que? Dele ter rejeitado aqueles bens, ele começou a prosperar, e prosperou, até que ficou riquíssimo. Quem está me entendendo? Amém. Deus tem muito mais para você. Amém. O que ele espera de você? Que você confie nele. Alô? Entrega o seu caminho ao Senhor. Ou seja, não tenta ajudar a Deus, não. Confia no Senhor, que Ele vai fazer uma coisa extraordinária dele. 3 testes, né? Nós vamos para o 4 agora, para terminar. Qual o primeiro teste? O teste da necessidade. Qual o segundo teste? O teste da... E qual é o terceiro? Desapega dos bens materiais. O 4º teste, eu acho que é aquele que mais pega. Preste atenção que pode ser que isso mexa com você ainda mais. É o teste do tempo. Qual o teste? O maior teste das nossas vidas é sempre a questão do tempo. Na maioria das vezes nós cremos na intervenção divina, mas deixamos de crer quando ela demora. A nossa expectativa é que algo aconteça, mas quando começa a demorar, a gente começa a ficar inquieto, impaciente. Ainda mais nós, ocidentais. Eu acho que os orientais eles têm mais paciência, mais perseverança na meditação e todas aquelas coisas. Mas o ocidental, o negócio é fast food. Paga e come, paga e leva. Vai demorar muito? Não, então não quero não, volto outro dia. Mas o teste da perseverança, o teste do tempo é fundamental. Com Moisés foi assim. Moisés, quando tinha 40 anos, ele achou que era a hora dele. Então ele se levantou diante de uma briga lá entre 2 judeus, mas antes ele já tinha matado um egípcio, você conhece essa história, e ali aquela confusão aconteceu e todo mundo ficou sabendo, e Moisés precisou fugir para o deserto. Moisés tinha quantos anos? 40. Quantos anos ele ficou no deserto? Lá ele encontrou o seu sogro, lá ele encontrou a sua esposa, lá ele se casou, lá ele teve filhos, e esse tempo foi um tempo de 40 anos, mais 40 anos. E quando ele achou que não dava mais, quando ele achou que nada mais ia acontecer, quando ele já tinha 80 anos, Deus aparece para ele e diz para ele assim: agora você vai voltar para o Egito e vai libertar o meu povo. Quantos anos ele tinha?
80. Não vou perguntar quem tem mais de 80 anos aqui, não. Mas eu quero dizer que Moisés foi chamado para a missão com 80 anos. Quantos anos? Eu acho que ele tinha pensado, a minha já era para mim, não vai dar mais. Mas com 80 anos ele falou, vem Moisés, vamos lá. Tu vai fazer uma obra para mim a partir de agora. É o teste do tempo. O tempo. Porque muitos testes Moisés passou, até que ele tivesse apto a poder fazer a obra que Deus queria fazer na vida dele. O povo de Israel, não foi assim? Ele estava numa jornada de 100 dias. 3 meses e um pouquinho eles chegariam na terra da promessa. Mas eles não tiveram perseverança, não tiveram fé. E ficaram rodando no deserto durante 40 anos. Deus gosta de 40. Quem tem, não quero saber quem tem 40 anos, mas eu quero dizer para você que você está perto dos 40. Talvez a sua jornada está começando agora. Né? A sua jornada está começando agora. É o teste do tempo. Deus não desistiu de você. Ele está esperando só você amadurecer, para que você possa ser íntegro, possa ser perfeito e não tenha nada do que as pessoas acusarem você. Os próprios discípulos de Jesus, Jesus chegou para eles depois de ressurreto e eles estavam naquela expectativa. Imagina, igual criança na expectativa. É agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel. E Jesus disse assim, calma, não compete a vocês saber os tempos nem as estações do meu Pai. Tudo que vocês precisam saber é, continuem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Ou seja, teste do tempo. Quando isso vai acontecer? Nós sabemos que aconteceu 40 dias depois, que aliás é um múltiplo de 40, não anos, mas dias. É o número da perfeição, né? O número da totalidade, que é 10 vezes 4. Deus tem um tempo certo, é disso que eu estou falando. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim, não se apavore. Deus tem um tempo certo. Mas eu estou muito velho. Abraão saiu da casa do pai dele com 75. Moisés foi chamado com 80. Caleb, 85. Esse é o teste do tempo. O que é o tempo para Deus? O tempo para nós ele é muito precioso. Quanto mais rápido nós passamos pelos testes, mais rápido nós vamos ser elevados à posição que Deus quer de nós. Quanto mais nós perdemos desses testes, a gente volta para o final da fila. De volta, eu fico pensando quantas vezes eu voltei para o final da fila. Menos que você. Quantas vezes eu voltei para o final da fila? Aonde eu podia estar? Mas importa que hoje eu estou aqui. Diz amém, irmão. Importa que hoje você está aqui. E hoje Deus quer completar essa prova e esse teste na sua vida. O maior teste da vida de Abraão, qual foi? Eu não devia fazer isso porque está gravando, depois fica feio, né? Qual foi o maior teste da vida de Abraão? O filho da promessa. Não era a terra da promessa, era o filho da promessa. 75 anos o cara recebeu a promessa de que teria um filho. E a mulher tinha 10 anos menos. Mas ele perdeu também no teste, nós sabemos. Ao invés de confiar totalmente em Deus, conforme ele ia ficando mais velho, lá pelos 80 e pouco, vamos resolver isso nós mesmos, vamos dar uma forcinha para Deus. Sara fala para ele, toma aqui Agar, tem um filho com ela, para que a sua geração possa perpetuar, e ela vai ser mãe no meu lugar. Eu quero dizer uma coisa para vocês, repete comigo assim, Deus rejeita Ismael. Por quê? Porque Ismael é fruto do esforço humano, mas Deus aceita quem? Isaac, porque Isaac é filho da promessa. Então repete, Deus rejeita o esforço humano. Deus abençoa a promessa. Então existe uma promessa na sua vida e Deus abençoa essa promessa. E às vezes a gente quer ajudar Deus a fazer com que a promessa se cumpra mais rápido no ministério. Eu quero o lugar do pastor. Não sei se desse aqui, né? Mas assim, eu quero o lugar do pastor. Isso não acontece aqui, claro que não. Mas assim, nas igrejas por aí de vez acontece.
Eu quero o lugar do líder de célula, eu sou melhor que ele, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero o lugar do meu chefe, eu quero o lugar do não sei quem, e a gente fica adiantando processos. Deus está cuidando do seu futuro, e se existe uma promessa, e eu sei que existe sobre a sua vida, vai chegar a hora certa. Vou lhe dizer uma coisa, Deus não chega adiantado. Pode dizer, mas existe uma coisa também que é tão importante. Ele nunca se atrasa. Na hora certa vai acontecer. Você é capaz de crer nisso? É. Quando a gente vai chegando a uma certa idade, eu fico ansioso pela aposentadoria, né? Aí fica contando, né? Faltam tantos anos, faltam tantos anos, faltam tantos anos. Eu procuro não pensar nisso, mas é assim que funciona no nosso meio. E cada vez que o governo muda a regra, esse tempo estica um pouco mais. Mas no tempo de Deus, todas as coisas vão acontecer. Porque Ele é o Deus, dono do céu e da terra e de todas as coisas. Diz amém. Não tenta ajudar Deus. Diga isso para quem está do seu lado. Não tenta ajudar Deus. Deixa Ele fazer. Ele vai fazer. Ele está fazendo. Você que não percebe, Ele está fazendo, Ele já começou a fazer, Ele já está elaborando, Ele já está providenciando, Ele já está alinhando para que todas as coisas cooperem para o seu bem. Diga amém. O que nós precisamos fazer? Crer. O justo viverá daquilo que ele crê. Quem crê errado, vive errado. Por isso Mateus capítulo 7, e eu quero encerrar com esse texto, versículos de 24 a 27 diz assim: portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica, diga ouvir. O que você está fazendo hoje aqui? Ouvindo. Mas se não ouvir, apenas ouvir não basta, é preciso ouvir ou seja, colocar em, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre... Que rocha é essa? A rocha é a palavra de Deus. Edifique a sua vida em cima da palavra, edifique a sua vida em cima da promessa, edifique a sua vida em cima de alguma coisa que não vai ruir. Esse é o homem prudente, é o homem perfeito, é o homem íntegro, é o homem completo que Deus quer que você seja. Diga eu sou. Talvez você não esteja vendo isso, mas Deus já viu lá o seu futuro, e assim você vai ser. Acredita em mim. Por mais que você se ache complicado, Deus tem um futuro extraordinário para você. Diz amém. Versículo 25 diz assim: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Onde você está construindo, aonde você está baseando, aonde você está estabelecendo a sua vida e os seus alicerces, na rocha da palavra. Você é aquele que no dia da necessidade confia no Senhor. Você é aquele que quando precisa se separar de alguém que está incomodando, atrapalhando você, está na presença de Deus. Irmão, qualquer pessoa que atrapalha, está na presença de Deus, precisa ser separado. Entenda isso. Você que está desapegando ou que está muito apegado aos seus bens, passe nos testes, construa a sua vida sobre a rocha da promessa, porque assim você será um homem prudente. Diga eu sou. O versículo 26 fala do contrário. Então ele diz assim: todo aquele que ouve essas minhas palavras e não... Você sabe que aqui dentro hoje, quando? Hoje, agora. Que dia é hoje? 25 de agosto. Nós temos aqui pessoas, homens e mulheres, prudentes e imprudentes. Porque todos nós estamos nessa noite fazendo o quê? Diga, ouvindo a palavra. O que vai diferenciar um prudente de um imprudente? É o que nós fazemos com ela. Eu pratico essa palavra ou não? Então aqueles que praticam são? E aqueles que não praticam são? E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. E o que aconteceu? A mesma coisa que acontece sobre o prudente. A tempestade, a chuva, os problemas vêm sobre todo mundo. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína, sendo grande a sua queda. Foi a mesma chuva. O imprudente é vizinho do prudente, mas a casa do imprudente caiu.
e do prudente continua de pé. Por quê? Porque ele edificou a sua casa sobre a rocha da palavra de Deus. Sabe, às vezes o tempo está passando e você não conseguiu perceber ainda aquilo que Deus está fazendo. Talvez os testes e as provas da sua vida, você não tenha conseguido aprovação em todas elas. Mas eu quero dizer que esse é o tempo dessa história começar a mudar para você. Por quê? Porque Deus está trabalhando. Por que o Senhor pode dizer isso? Porque a Bíblia diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que confiam nele. Então, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Talvez você esteja vendo os seus 40 passarem, os seus 50 chegarem, os que são jovens estão cheios de ímpeto, ou às vezes nem tanto. Mas eu quero dizer que o tempo de Deus, ele não vai chegar atrasado, ele vai chegar exatamente na hora. E que nenhum, diga comigo assim, nenhum dos seus propósitos vai ficar esquecido na sua vida. Não há impossíveis para Deus. Há o tempo dele, há a obra dele, há uma promessa dele, que enquanto não for cumprida, você não vai morrer. Ele não desistiu de você, ele não abriu mão de você. Talvez alguém tenha os homens, as situações ou as circunstâncias, mas os olhos de Deus estão sobre a sua vida e ele jamais desistiu de você. Quem entende isso comigo, fica de pé, em nome de Jesus.